Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi meu parto, como tá sendo a amamentação, qual tá sendo a minha maior dificuldade e essas coisas assim, também vou mostrar ele pra vocês. Então, se vocês quiserem saber dessas coisas, é só continuar assistindo o vídeo, vem comigo. Então meninas, o meu parto, assim, eu achei ele muito sofrido, mas eu acredito que seja assim pra todas, né? Eu não precisei induzir, ainda bem, porque foi assim, eu tive consulta na quinta-feira. Dia 1º de setembro foi a minha consulta. Era pra ele ter nascido dia 31. Aí dia 1º foi a minha consulta, ele ainda não tinha nascido. Eu fiquei 40 minutos naquela máquina de monitoramento, né, de contração. Eu não tive nenhuma contração e eu tava com 3 a 4 centímetros de dilatação. Aí o médico falou pra mim que era pra mim me exercitar bastante, que era pra mim me mexer bastante e essas coisas assim. Aí então eu cheguei do hospital, fiz umas coisas e à noite eu fui limpar a casa. Depois que eu terminei de limpar a casa, já era bem tarde, era umas 11h30 da noite, eu comecei a sentir as contrações. De madrugada, elas estavam um pouquinho mais fortes, mas não aquela dor que, nossa, eu não tava conseguindo suportar. Uma dorzinha assim, que tava doendo, mas não tanto. Aí na sexta-feira de manhã, essas dores já estavam bem piores e eu fui pro hospital. Elas estavam de 5 minutos já. Aí eu fui pro hospital. No hospital, a enfermeira me examinou e falou que ainda não tava na hora dele nascer, que ele só ia nascer no sábado à noite ou no sábado de manhã, então era pra mim voltar pra casa. Aí eu voltei pra casa e de noite a dor ficou muito pior. Quando era de tardezinha assim, já tava doendo muito. Pra mim já tava uma dor, eu não tava conseguindo suportar. Mal sabia que já só tava no começo, né? Aí eu quis ir pro hospital, eu liguei pra lá e eu fui. Elas estavam de 5 minutos. Chegando lá, ela disse que ainda não tava na hora dele nascer. Mas eu falei que mesmo assim eu queria ficar lá. Aí nisso, fiquei internada, fiquei sozinha. Minha família veio pra casa, porque eu acho que não tinha necessidade de ninguém ficar lá comigo. Eu preferi ficar sozinha mesmo, porque eu tava ficando já estressada por causa das dores. As enfermeiras foram super boazinhas comigo, elas foram muito gentil. Eu recomendo muito pra quem me pergunta sobre Iracema, como é lá, porque eu gostei bastante mesmo, eu gostei muito das enfermeiras, elas foram muito pacientes comigo, porque eu não fui fácil, gente. Eu ficava chamando elas toda hora, porque a dor tava piorando, começou aquela dor que eu não conseguia respirar, em vez de eu respirar eu fazia força, porque eu não aguentava, eu fazia muita força. Elas pediam pra mim não fazer força, falavam que quando fazia força o bebê ficava sufocado, né? Mas eu não aguentava, né? Quem já teve sabe. Não dá pra aguentar, gente. É uma dor que o corpo da gente parece que toma vida própria, né? E a gente faz força, porque eu não conseguia controlar. Mesmo elas tinham colocado aquele aparelho de novo de monitorar a contração, e que também tem o batimento cardíaco do bebê, né? Tem 2 aparelhinhos assim que elas colocam na barriga, que um é de contração e o outro é pra ver o coraçãozinho do bebê. Eu via que quando eu fazia força, o coraçãozinho dele dava uma diminuída, né, nos batimentos cardíacos. Mas mesmo assim, eu não conseguia controlar e eu fazia força. Aí, quando foi umas 8 horas da manhã, a minha bolsa estourou. Na hora que ela ia examinar pra ver quanto de dilatação eu tava, a bolsa estourou. Agora eu não lembro com quanto de dilatação eu tava. Eu acho que eu já tava com 6 centímetros. Era umas 8 horas da manhã. Aí ela falou pra mim que aí eu podia ligar pra alguém da minha família, pra alguém vir, que ele não ia demorar tanto assim pra nascer. Só que eu tava com tanta dor, eu tava tão assim, não sei, gente, eu tava doida, que eu não queria ligar pra ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não tava querendo nem ver meu celular na minha frente. Mas aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe, e eu mandei pra ela falando assim: mãe, eu quero sair daqui. Aí ela falou assim pra mim: tá doida, menina? Você nem teve o bebê, quer sair daí. Eu falei: mas gente, tava uma dor, que eu não tava nem sabendo o que eu tava falando. Aí a minha mãe chegou com a minha tia, com a minha prima, com a minha cunhada, que é a madrinha do Eric. Era umas 10 horas da manhã, eu acho. E eu tava lá, né, gritando. Porque, gente, eu achava que eu não ia gritar, mas eu gritei sim. Eu gritei, na hora que vinha a contração eu gritava. Aí chegaram elas, depois chegou o pai dele. E eu fui pra sala de parto, eram umas 11h30. Antes disso elas estavam falando pra mim andar, mas tava quase insuportável pra mim andar. Eu não conseguia andar, gente, porque era uma dor que quando vinha a dor parecia que eu ia cair no chão.
Mas aí eu andei um pouquinho e depois já fui pra sala de parto. Chegando lá, elas falavam pra mim que faltava pouco. Só que aí ele tava na posição errada, o corpinho dele tava reto, só que a cabeça dele tava torta. Aí veio várias enfermeiras, parteiras, não sei, obstetra, não sei o que elas são, tentando virar ele. Elas colocavam a mão e tentavam virar. Foi umas 5. Até que veio uma que eu não tinha gostado dela, logo quando ela entrou na sala. Eu não tinha gostado dela. Mas aí ela veio e conseguiu virar ele, e foi ela que fez ele nascer mesmo. Porque foi com a ajuda dela, quando ela virou, que ele nasceu. Não foi tão rápido assim, né? Mas aí foi. Ele nasceu, era 2,47, com 52 centímetros, 3,450 kg. Aí eu não precisei fazer nenhum corte por fora. Mas quando ele saiu, eu acho que rasgou por dentro. Eu tive que levar 49 pontos. Mas eu não senti essa dor, porque a dor da contração é tanta que a gente nem sente essa dor de rasgar, de cortar, de nada, né? Não doeu. Na hora de dar os pontos, eu senti umas fisgadinhas, mas nada muito assim, muito horrível, porque o horrível já tinha passado, né? Depois do parto eu já falei que eu não queria mais ter filho, porque, gente, é muito sofrimento. Eu preciso esquecer bem do que aconteceu pra mim, acho que querer ter outro, porque é sofrido mesmo. Eu achava que era um pouquinho de exagero das mulheres, mas não é. Gente, elas acho que ainda fala pouco, porque é bem pior do que todo mundo fala. A minha recuperação foi boa. Logo quando ele nasceu, acho que depois de 2 horas 2 ou 3 horas não, mentira. Acho que foi depois de 4 horas. Porque eu tive hemorragia, minha pressão ficou muito baixa e elas não queriam deixar eu levantar, nem mexer a cabeça e nem nada disso. Mas aí depois eu andei, eu não tava sentindo dor, não senti dor nenhuma depois disso. E é isso. Aí ele também, no segundo dia, ele nasceu no sábado, no domingo, levaram ele pro banho de luz, porque ele tava com aquele amarelão. E que tirícia, né? Não sei muito bem como é que fala, gente, mas é aquele amarelão lá. E eu fiquei desesperada, né? Porque tiraram ele de mim e eu ficava vendo as mães com os bebês e eu tava lá sozinha. Mas aí ainda bem que ele voltou antes de eu sair. Eu saí na quarta-feira, na terça-feira de manhã trouxeram ele pra mim. Aí eu tinha que ficar indo lá pra dar mamar pra ele. E antes disso eu não sabia que eu podia ficar indo lá. Porque o que a enfermeira tinha falado pra mim era que eu podia ir das 1 às 8. E eu só podia ficar meia hora. Então eu só tava indo lá esse horário. E ficava só meia hora também. Aí depois que a enfermeira falou pra mim que se eu quisesse eu podia ficar indo lá de 3 em 3 horas pra dar mamar pra ele. Aí eu fiquei pensando, as enfermeiras lá de onde ele tava, lá no banho de luz, devia estar me achando uma mãe desnaturada, né? Porque eu só aparecia lá meia hora no dia, das 1 às 8. Aí ele ficou lá e eu fiquei com medo, né, de não tá tendo leite. Porque logo quando ele nasceu, elas colocaram ele assim no meu peito pra ele mamar. Não tava saindo leite, mas ele tava mamando. Aí elas iam, faziam massagem. Aí depois que ele foi lá pro banho de luz, elas também vinham pra fazer massagem. Deixavam um negócio assim no meu peito, fazendo massagem. E teve uma vez, só que saiu bem pouquinho. Eu falei, pronto, agora vai parar de sair de vez. Porque ele não tava mamando, né? Mas ainda bem que aí depois eu fiquei indo lá pra ele mamar. Começou a sair. E gente, realmente dói. Não é uma coisa fácil, né? Dói. Só que, ao mesmo tempo que dói, é muito gratificante. É maravilhoso amamentar. Agora que eu não consigo entender mesmo como tem mulheres que não amamentam, gente. Se você tem condições de amamentar, se você tá bem, se você não tem nada, e você não amamenta, porque eu fico indignada com isso, indignada mesmo. E a minha maior dificuldade tá sendo conseguir colocar ele numa rotina. Porque, gente, ele tá trocando o dia pela noite. Agora mesmo ele tá dormindo. Ele dorme o dia todo, à noite ele não dorme. E isso que tá sendo a minha maior dificuldade. Porque eu não sei o que eu faço pra tentar arrumar o horário dele. Eu sei que é normal, né, gente? É normal o bebê ficar acordado à noite. Agora, acho que ele tá acordando menos. Agora ele acorda de 2 a 3 horas, mais ou menos. Peraí, ele dá esse intervalo de madrugada. Mas os dias que ele não dá esse intervalo, ele não dorme mesmo, nada. Ele vai dormir lá pelas 6:30 da manhã, por aí. Isso tá sendo bem complicado, porque de dia eu tenho coisa pra fazer e eu não consigo dormir, e à noite ele não dorme, eu tenho que ficar com ele, e eu acho que essa tá sendo a minha maior dificuldade mesmo. No começo eu tinha medo de dar banho nele também, só que eu dei mesmo assim, e aí o medo passou. Eu também tinha muita aflição de olhar o umbigo dele, pra mim tava inflamado. Eu olhava e falava, mãe, o umbigo dele tá inflamado. Mas ela falava pra mim que não, que era normal e tal. O umbigo dele caiu, acho que no 10º dia.
E depois que o umbigo dele caiu, começou a sair sangue. Aí sempre que eu trocava a fralda dele, eu limpava até que secou. Mas eu achei que demorou um pouquinho, porque todo mundo me falava que depois que o umbigo caísse, ia secar rapidinho, mas não secou tão rápido assim. E também, gente, não sei o que eu faço pra ele dormir no berço dele. Porque, ó, olha só, a gente compra o berço, a gente arruma o berço, deixa o berço bonitinho pro bebê dormir na nossa cama. Ele tá dormindo na minha cama, porque no berço ele chora, até de dia. Quando ele dorme no berço, ele começa a chorar. E ele quer ficar na minha cama ou ele quer ficar no colo. E eu quero que ele acostume no berço. Mas acho que o pior mesmo é o horário dele dormir. Mas acho que com o tempo, quando ele for ficando maiorzinho, acho que ele acostuma, né? Então, agora eu vou mostrar ele pra vocês, gente. Mas ele tá dormindo. Mas eu vou tentar acordar ele pra mostrar pra vocês. O Eric acabou de acordar, olha. Ó, meu bebê. Ele acabou de acordar, acordou agora. Dá oi pras meninas, filho. Dá oi pras meninas. Dá oi pras meninas. Tá dando risada. Olha que menino. Ele tá com 3 semanas agora, meninas. Ali eu já tô espertinho. E eu sou muito sorridente. Eu dou muita risada, né, mamãe? Ah, tá rindo? Gente, ele tá rindo mais. Olha, deixa eu mostrar ele pra vocês. Você tá rindo, bebê? Agora eu fiz biquinho. Que bebê gostoso. Mas então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei pra mim, tá bom? Só clicar no joinha aí embaixo. Se é a primeira vez que você tá assistindo o meu canal, é só clicar em inscrever-se. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui no box de informações aqui embaixo, tá bom? E é isso, um beijo muito maior que o Japão e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau pras meninas, filho. Dá tchau pras meninas.